Senhor. Amém. Grande é a responsabilidade de estar aqui na frente, né? Mas soldado no quartel tem que trabalhar, né? E quando é solicitado, nós temos que vir. Eu não sou pregadora, viu, irmãos? Mas eu falo a palavra do Senhor. Fica aí orando. Quero parabenizar o irmão. Eu estava dizendo a Marusca, 2 talentos juntos, né? Ele e a esposa, que bênção. Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Confesso que eu estava relutando hoje o dia inteiro que palavra trazer. Mas Deus me levou lá para Efésios 3 e 14. E todos acharam? Amém. Amém. E diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 20 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero que você bote a mão no coração e diga: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar. Se é mães de joelhos e filhos de pé, fala sobre oração. E nada melhor do que esse versículo, né? Por causa disso me ponho de joelhos. Porque os nossos filhos, eles, na própria palavra do Senhor, ele diz que os filhos são heranças do Senhor. Lá em Salmos 127:3, ele diz que os filhos são herança, né? E os nossos filhos são heranças do nosso Deus. É maravilhoso que nós temos esse culto das Déboras para a gente voltar exclusivamente para os nossos filhos. Não é? Porque nós pais, nós mães, temos um poder extremo sobre os nossos filhos. Nós temos uma autoridade espiritual tremenda. Porque ser mãe e ser pai não é fácil, né? E a coisa mais difícil é a educação dos nossos filhos, né? Educar é difícil, viu? Eu tenho 3 e o meu mais velho de 6 anos, ele já argumenta, já bate de frente, né? E a gente tem que explicar, tem que argumentar. E só debaixo de oração, né? Só nos joelhos mesmo, para a gente conseguir conduzi-los. Porque um dia também eu já fui adolescente e eu dei muito trabalho para minha mãe na adolescência. Saí dos caminhos do Senhor com 17 anos, com 15 anos, e foi a oração da minha mãe, né? Hoje eu digo a ela: eu estou aqui por suas orações, pela sua perseverança, né? Porque ela perseverou, ela orou. E vocês sabem que adolescente, quando começa a se juntar com outras pessoas, começa a induzir, e não é fácil. Foi muito chororô da minha mãe, mas hoje ela está aí, vendo os frutos da oração dela. Demorou um pouquinho, né? Mas quem é firmado sempre volta. Por isso que lá na palavra do Senhor, em Provérbios diz: ensina a criança o caminho que se deve andar, para quando crescer não desviar dele, né? Eu me desviei, mas voltei, porque eu sabia do caminho da verdade. Eu sabia sobre a verdade. E eu quero chamar a atenção sobre as lutas do dia a dia com os nossos filhos, porque hoje em dia, como eu estava ouvindo a nossa diaconisa Leide orar, estamos nos dias difíceis, nos dias maus. E o diabo, quando ele quer nos atacar, ele não vem exclusivamente para a gente, não. Ele vem para os nossos filhos, não é? Quando alguém mexe com nossos filhos, a gente se transforma em um leão, né? A gente diz: mexa comigo, mas com meu filho não, né? A gente se transforma em uma leoa. Então o diabo, ele sabe exclusivamente que se mexer com os nossos filhos, ele está nos atingindo diretamente. Lá atrás, quando o Faraó mandou, que foi usado pelo inimigo, né?
Ele quis destruir o povo, ele disse o quê? Mate todos os primogênitos. Porque ele ia matar o futuro daquele povo. Ele ia tornar os pais escravos para sempre. Porque matando os filhos não ia ter uma descendência. Mas Deus, ele é a favor exclusivamente da nossa descendência. Porque ele diz que o filho alegra os pais. E os netos são coroas dos avós, né? Que na velhice são coroa. Então, o que é que eu quero falar? Não desista do seu filho, né? Tem pai, tem mãe que está passando um momento difícil com o filho. Não desista. Persista em oração. Persista. Dobre os joelhos. Insista no seu filho. Porque o seu filho é o seu futuro. É o futuro da sua descendência. Quando a gente morre sem ter filho, acabou ali a descendência. Não é? Mas quando temos filhos, é a nossa continuação. Então não desista, ore. Ana fez o quê? Ela orou. Ela foi persistente. Ela foi persistente na oração. E ali eu olhando, estudando, Deus me levava para 2 Samuel 21:10. Eu nunca tinha ouvido falar, mas hoje estudando aprendi até para mim, né? 21:10 de 2 Samuel. Deixa eu procurar aqui. 2 Samuel 21:10, que fala sobre Rispa. Rispa, ela, o tempo lá de Israel, né, lá em 2 Samuel, estava passando muita fome, muita dificuldade o povo de Israel. Então Davi teve que entrar em ação. E ali foram mortos vários homens. E os filhos de Rispas foram dois mortos. Imagine uma mãe que perde 2 filhos de uma vez. Mas ela foi lá e o versículo no 10 diz: Então Rispa, a filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite, porque eles eram mortos e ficavam lá. E as aves do céu vinham comer a carne, os bichos vinham comer, e ela ficou lá. Mãe, né? Aquela verdadeira mãe amorosa, aquela mãe que zela pelo seu filho. Então ela cobriu ali os filhos dela para as aves do campo, os bichos, as aves de rapina, nenhum comer. Então que possamos ser assim. Quando a gente vê que está se aproximando as aves de rapinas perto dos nossos filhos, né, rodeando os bichos do campo, quero trazer para os dias de hoje que possamos estar vigilantes, porque nós temos autoridades sobre eles, e a gente dizer: não, você não vai fazer, essa amizade não é boa para você. A gente tem que impedir, a gente tem que ser como Rispa. Não é? Ela não deixou a ave de rapina comer os filhos dela. Então a gente também tem esse poder e autoridade com os nossos filhos vivos, né? De não deixar o mal se aproximar dos nossos filhos. Porque muitas vezes no momento de raiva, de estresse, a gente acaba amaldiçoando nossos filhos. A gente acaba: vai embora, né? Expulsa os filhos de casa. Quando você expulsa o filho de casa, o mal está lá fora e ele abraça, viu? A droga abraça, a prostituição abraça. Vem cá, tua mãe, teu pai não quer não, mas vem cá que eu tenho um caminho melhor, que nós possamos ter sabedoria de conduzir os nossos filhos. E os filhos têm que ter alerta para saber quando o mal também se aproxima. Né? Lembrar daquela palavra, porque a única pessoa que quer o bem da gente, verdade, são os nossos pais. A nossa mãe, o nosso pai, eles deixam tudo por nós. Eles defendem a gente de tudo e de todos. Eles sempre dão o melhor. As outras pessoas são momentâneas, são coisas momentâneas, mas os pais
né? Eles são a representação de Deus aqui na terra. Deus colocou os pais para representar Ele, porque Deus, Ele tem um cuidado tão tremendo com a gente. Ele cuida tão bem de nós, né? Quando nós estamos em momentos difíceis, passando por tribulações, e Deus está ali, Ele diz: eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filha, né? E mesmo assim são os nossos pais. Quem quer o mal para o filho? Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal para o seu filho, né? E Jó, quando o diabo ele quis destruir Jó, ele matou os 10 filhos de Jó, né? Porque quando o seu servo veio dizer: olha Jó, tu perdeste todo o rebanho, tudo que tu tinha tu perdeu. Jó olhou para ele e disse, como se falasse, né? Isso daí a gente reconstrói de novo. Mas quando o outro servo chegou e disse: veio um vento mau e matou todos os teus filhos, Jó se prostrou perante o chão e rasgou toda a roupa dele. Por quê? Atingiu ele profundamente. Tem muita gente que diz que a esposa de Jó é aquela amaldiçoada. Imagina você perder 10 filhos de uma vez. Imagina a dor dessa mãe. E em outras palavras, ela não diz amaldiçoa. Se você vê a tradução verdadeira, é porque é traduzido pelo Brasil. Mas se você vê a verdadeira palavra, ela não disse amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela disse abençoa o teu Deus. Abençoa o teu Deus e morre logo. Só que como é traduzido, né, por outras pessoas, botou amaldiçoa o teu Deus. Mas imagina a dor de uma mãe perder 10 filhos, minha gente. Tem gente que perde um, já não é mais o mesmo, né? Minha mãe, ela perdeu. Eu tive um irmão que infelizmente nós perdemos ele para as drogas, né? E eu digo a ela, se a senhora tivesse insistido, é porque assim, eu fui criada com uma mãe de criação que foi a que insistiu por mim em oração. E esse meu irmão, ele foi criado com a minha mãe biológica, ela não é evangélica, né? E eu já falei para ela, se a senhora tivesse insistido, quando ele foi evangélico, a senhora tivesse ido junto com ele, né? Tivesse orado, tivesse persistido, talvez ele não teria acontecido o que aconteceu. Mas ela hoje é arrasada, ela não é a mesma. Porque quando você perde um filho, você não é o mesmo. Imagina aquela mulher perder 10 filhos. E tem gente que ainda critica ela. Eu não critico não, irmãos. Porque só ela sabe a dor, né? E lá em Joel ele diz em 2, 28 e 29, ele diz: nossos filhos estão debaixo da promessa. Eu quero que você levante a mão e fale para o alto, decretando: meu filho está debaixo da promessa de Deus. Meu filho está debaixo da promessa de Deus. Porque lá atrás, quando ele firmou promessa com Abraão, ele disse que todos os filhos, todos os povos estariam debaixo da promessa. Deus abençoaria, Deus multiplicaria. Então o seu filho, ele está debaixo da promessa do Senhor. O seu filho, ele é a herança do Senhor. Agarre com isso e não deixe que ninguém diga o contrário. Abençoe o seu filho e Deus, através da sua vida, enquanto você está vindo aqui orar, Deus está cuidando do seu filho lá. Por causa de você, Deus protege ele. Por causa da aliança com você, o Senhor protege ele, o Senhor cuida dele. Por isso que eu digo, não desista do seu filho. Não desista de orar. Se ponha de joelho. Porque através, já foi cantado aqui, através da oração, nós conseguimos coisas extraordinárias. Se você olhar tudo a oração, através da oração, é tão provável que através da adoração era mais forte do que armas, do que espada. Só em você adorar. E você tá difícil, tá complicado, vai orar. Às vezes Deus quer que a gente se chegue mais perto dele, né? Quando meu filho tá doente, se ele tiver alguma coisa na madrugada, eu já dobro, vou orar, a gente corre logo para a oração. Nós que somos crentes, né? Nós que somos cristãos, a gente corre para orar. Por quê? É Deus. Se não for Deus, quem é que vai resolver? Né? Deus não condenou
só a medicina, mas nós que servimos a Deus, nós primeiro entramos em contato com Ele. Porque o que Ele concede, o que Ele fala, é ligado. O que a gente fala aqui na terra, liga lá no céu. Né? E a gente diz, Senhor, toma a frente, vai na frente. Que não seja nada difícil, que não seja uma doença pior. Né? Porque quem tem filho sabe o quanto é doloroso. Uma vez eu estava com o meu filho, a gente estava no restaurante, saiu e um senhor falou assim, essa é uma fase difícil. Ele falou, eu não sei qual é a fase pior, porque todas são difíceis, só vai pulando de etapa. Um é para andar, o outro quando cresce na adolescência é de um jeito, depois que casa é outro jeito. Eu disse, a gente que é mãe, nunca passa, só muda de fase, né? Mas todos são iguais. E eu também quero que você fale, né? Que o seu filho, toca no seu irmão do lado e diga, o seu filho é promessa do Senhor. Nada é em vão, né? Nada é em vão. E eu quero que vocês, para finalizar, né, que a hora já está se aproximando, para finalizar, eu quero que vocês, quando chegar em casa, se o filho estiver aqui, a gente vai falar junto. Se não tiver, eu quero que vocês guardem Isaías 11:2. Isaías 11:2. E eu quero que você decrete para o seu filho. Coloque a mão na cabeça quando ele estiver dormindo, se ele estiver perto. Fale para ele, porque nós temos autoridade. Quando nós mães somos briga no céu, quando a gente está de joelho orando, é uma guerra espiritual tão grande quando nós estamos orando pelos nossos filhos. É batalha espiritual. É tremendo, né? Então a nossa palavra tem poder, e nós como mãe e pai, nós temos tanto poder de amaldiçoar como de abençoar os nossos filhos. Tem filho mesmo que quando chega da escola, mãe, me ensina isso, me ensina aquilo, não deu certo nisso. Aí a mãe fala, também é um burro. Você já está amaldiçoando seu filho, né? Eu sei que tem horas difíceis, eu sei que tem hora de estresse, mas em vez de amaldiçoar, abençoe, encoraje, diga, não, você vai conseguir. Tu tem uma cabeça de... né? Nós estamos amaldiçoando, nós estamos condenando os nossos filhos, né? Hoje em dia, antes a gente fala, esse menino é danado, eu vendo que danado é uma palavra que condena ao inferno. Mas quando nós começamos a conhecer a palavra, nós temos que abençoar. E agora eu falo, abençoado, né? Dá vontade de falar outra coisa, mas a gente tem que falar, tu é um abençoado. Porque nós temos que abençoar, né? Diz, esse menino não vai dar pra nada, esse menino não vai prestar pra nada, é só daí. Nós temos poder de falar. O poder, então eu quero que quando você chegar em casa, você fale para o seu filho isso, a partir de hoje. Comece a decretar este versículo todas as vezes. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós possamos, através da palavra, porque a palavra de Deus Ele deixou para nós. Nós como mãe, como pai, temos o poder de dizer isso. A partir de hoje que você possa dizer, que Deus te conceda o espírito de inteligência, que Deus te conceda o espírito de sabedoria, que Deus te conceda o temor do Senhor, que Deus te faça instrumento na terra, que Ele possa te usar, porque os meus filhos são a herança do Senhor. E para finalizar, nós vamos dizer para o inferno ouvir que o nosso filho são heranças do Senhor.